E volta a polêmica em torno da eleição do Conselho Tutelar de Ribeirão, realizado no último domingo. Candidatos querem a impugnação do processo. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente diz que vai investigar o caso ainda nesta semana. O advogado dos candidatos que disputaram as eleições para o Conselho Tutelar pretende apresentar mais um recurso na próxima quinta-feira. Ele já fez 2 representações no Ministério Público e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, comunicando sobre as possíveis irregularidades durante o processo eleitoral no último domingo. Nós já estamos preparando uma ação judicial para pedir a anulação aqui junto ao Juízo da Infância e Juventude, levando tudo que aconteceu por meio de provas, documentos, atas, fotos e testemunhas para que Ribeirão Preto refaça esse processo. O grupo levantou questionamentos sobre eleitores em situação vexatória, alteração de horários de votação sem aviso prévio aos candidatos e possível transporte de eleitores, onde alguns candidatos teriam fretado ônibus para levar moradores para o local de votação, o que caracterizaria o voto de cabresto. O domingo também ficou marcado por confusão na escola. Um funcionário público federal foi agredido por um integrante da comissão eleitoral. Outro candidato foi multado em R$10 mil por boca de urna. Aparecida de Fátima disse que teve o nome colocado em uma ata que definiu a prorrogação do horário de votação, mas afirma que não participou de nenhum encontro com autoridades. Na verdade, eu tomei conhecimento da reunião e da minha presença na reunião ontem à noite, quando vi no Diário Oficial. Os candidatos afirmam que foram lesados e querem a impugnação da eleição. Teve eleitores meus que foram embora, não quis enfrentar a fila. Então foi uma falta de respeito com nós candidatos. E nós havíamos dito para a comissão eleitoral que uma escola não daria conta da eleição, porque era 76 candidatos. Nunca participei de nada tão assim obscuro. Foi assustador mesmo, porque ali a gente passou a manhã, a gente não sabia mais o que fazia. Se ficava toda hora denunciando para o promotor ou para o presidente do CMDCA, ou se ficava vigiando as irregularidades. Sobre as denúncias apresentadas, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente diz que ainda é cedo para se posicionar sobre o assunto, mas afirma que já recebeu 3 representações formais. Uma comissão será formada na próxima sexta-feira para avaliar o caso. Ele diz ainda que o Conselho não esperava a grande quantidade de eleitores, o que gerou tumulto na eleição. A principal reclamação, que é a extensão do horário, isso foi tomada, uma assembleia foi feita no dia lá pelo Conselho que estava presente e nós estendemos esse horário para garantir, para não cercear que nenhum eleitor perdesse o seu direito ao voto. Este cientista político diz que as suspeitas levantadas mostram indícios de práticas políticas viciadas e que predominaram a desorganização e a falta de democracia. O Conselho Tutelar é um dos organismos que mais precisa ter credibilidade social na cidade. E o que a gente está percebendo é que esse Conselho Tutelar, sendo empossado dessa forma, com essas eleições tão turbulentas e tão suspeitas, ele perde muita credibilidade, ele perde muito capital político de atuação na cidade. O promotor da Vara da Infância e Juventude, Ramon Lopes, não gravou entrevista, mas informou por meio de nota que o pedido de impugnação da eleição foi indeferido. Mas afirmou ainda que já abriu uma investigação para apurar denúncias sobre possível transporte de eleitores. Eu espero justiça para todos os meus companheiros aqui, porque todo mundo aqui tinha sonho. E também todo mundo aqui, se fosse desonesto, também teria condição de encher ônibus e levar gente. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Mais uma eleição do Conselho Tutelar que termina em confusão. Golfeto, quais os interesses que existem em torno desses cargos? Eles oscilam ao redor de 2 polos, ego e bolso. Bolso e ego. Bolso porque são cargos remunerados. E o dinheiro, numa economia de mercado, é sempre o melhor argumento. Segundo lugar, o ego. Nós vivemos uma época em que o símbolo é a selfie, a fotografia. Na Universidade de Berkeley, na Califórnia, na entrada existe o dístico que marca o final do século XX e que deverá marcar o século XXI e talvez os próximos. Ser é ser notado. A pessoa quer aparecer.
Aí não é só ter, é preciso ser. Às vezes o ser notado é mais do que o ter. Essa é uma realidade de qualquer forma, muitas vezes, como nesse caso, parece que é uma combinação de ter com ser. Aí vai ficando mais acentuado, não é? Então entronizam-se aqueles que são os narcisos. Narciso era, na mitologia grega, um ser que ficava apaixonado pela própria imagem. Ele olhava a própria imagem no curso de um rio, se via e se apaixonava por si mesmo. Narco, torpor, narco de narcótico. A ligação que se faz exatamente com uma das drogas da atualidade. De qualquer forma, nós estamos presenciando aquilo que os gregos chamavam dor. Alges, dor, odino, anódino, indolor, analgésico, que tira a dor. Neste caso específico, o que nós notamos são as dores do parto, do nascimento da democracia. Porque a dor, alges, é a dor da vida, a dor de parto, a dor do nascimento, portanto, dor de alegria. Existe a dor de tristeza, que é a dor da morte, o óbitus, o obituário de uma maneira geral. De qualquer forma, nasce, e nasce com dor, exatamente no momento em que se nota que a democracia começa a identificar que, muitas vezes, ensinada pela química, nós notamos que metais, quando se estabelece um processo de liga, formam um amálgama, portanto, é uma fusão. Em democracia isso é fundamental. Mas quando há metais muito diferentes, às vezes até um líquido e o outro metal sólido, não há fusão, há uma confusão. E é isso aqui está acontecendo, evoluindo depois para a fusão, sabendo alguma coisa na própria química que representa, de qualquer forma, o GPS para indicar os caminhos da política. Uma ciência explicada por outra ciência, a química, e traduzida, no fundo, por flashes da mitologia grega.